Olá, você que nos assiste pela TVL, está começando mais um programa Nossa Gente. Meu convidado hoje é o médico cirurgião, o Dr. Bruno Trauciski Neto. Doutor Bruno, prazer tê-lo aqui conosco no programa. Da mesma forma, te conhecer pessoalmente também é um prazer, porque eu só tinha visto na televisão, agora estou vendo o pessoal todo aí, é um prazer enorme. Prazer é nosso. Doutor Bruno, quanto tempo de estrada na medicina? Eu vou dizer uma coisa para ti, eu não sou muito de fazer conta, mas eu me formei em 72, então deve ser algum tempo já, né? Deve ser uns 40 e poucos anos de médico. E é muito interessante porque quando tu vê, tu fica surpreso que já tem esse tempo todo, né? E aí, durante esses 40 e pouco, eu acho que aconteceu alguma coisa boa comigo já, sabe? Eu imagino quantas vidas o senhor cuidou. Às vezes em quando tem, é muito interessante porque às vezes eu não conheço a pessoa, não me lembro mais da pessoa. E a pessoa vem me contar a história de uma situação que viveu aí no hospital, alguma coisa assim, onde foi muito bom ter encontrado ela, porque mudou às vezes alguma coisa que podia ter acontecido de ruim com ela, sabe? Então é sempre muito gratificante, assim. Eu fico muito gratificado de encontrar as pessoas no dia a dia, assim, doutor, aquelas vezes lá, 20 anos atrás, assim, aconteceu comigo. É uma coisa muito interessante e muito boa na vida da gente. Doutor Bruno, o senhor é natural daqui de Santa Catarina, não? Meu pai era de Curitiba, daí foi substituir um médico, eu estava te contando sobre isso, foi substituir um médico lá em Trombudo Central, perto de Rio do Sul. Daí conheceu uma moça bonita lá de 18 anos, entendeu? E a pouco apareceu o Dr. Bruno. Foi ali que começou toda a história. Ele se mudou para Rio do Sul e até os 14, 15 anos de idade eu passei lá em Rio do Sul. Então o senhor é nascido ali no Alto Vale? Sim, no Alto Vale. Com o maior gosto, porque é uma cidade muito boa, assim, muito boa para morar, muito calma, muito Ficou boa. muito tempo por lá, não? Eu fiquei até os 14, daí quando eu cheguei nos 14 anos, como é que diz aquela história, peguei um ônibus, me despedi da minha mãe, né? E daí saí pelo mundo, fui para Curitiba, fiz medicina, e aí fui para os Estados Unidos, fiquei lá mais uns 5 anos nos Estados Unidos, até que eu decidi vir morar em Blumenau e até hoje eu estou aqui em Blumenau. Pois é, a opção pela medicina foi uma influência do pai, que já era médico, ou era a vocação sua também? Eu acho que não é que é influência, mas tu tem uma vontade de viver as situações que teu pai vive, assim, como é que nem outros gostos da vida, que nem cavalo, eu gosto muito, e ele também gostava. Então eu acho que inconscientemente isso vai acontecendo de imitar. Tanto que meus filhos, tem 2 que estão estudando medicina. Tem o Dr. Pedro, que agora está vendo esse negócio da robótica e do Santa Isabel, e tem mais um novo, que é o Matheus, que está com 23, que casualmente está em São Paulo hoje, já vai ficar um mês lá aprendendo cirurgia robótica. Então, tudo é um segmento, assim, agora já são 3 gerações de médicos cirurgiões, entendeu? O seu pai também, então, era cirurgião? Meu pai era cirurgião. Meu pai era cirurgião, trabalhava lá em Rio do Sul e ajudou muita gente lá como cirurgião, como ortopedista. Eu sempre, às vezes, que recebo uma pessoa de Rio do Sul, a minha cotação sobe um monte porque eu sou filho do Dr. Romão, sabe? Isso é uma grandiosidade a gente ter, assim, uma situação dessa como pai, porque te cria um vínculo com a pessoa imediato. Era um homem de muita confiança, de muita postura, um homem muito justo, assim, né? E é um prazer enorme para mim cada vez ser filho do Dr. Romão. E essa herança que o senhor traz, né, do pai, seja da vida profissional ou daquele aprendizado que a gente recebe na vida do pai, o que é natural, a gente olha inclusive para o pai como herói, né, da gente. Isso o senhor está conseguindo, passa para os filhos também? Como é que... Eu acho que a gente passa isso para os filhos da gente. Na verdade, o que eu estou observando é que são sempre melhores, entendeu? É a evolução da espécie. Eu acho que eles vêm melhorinho, como diz aquele meu amigo brincando assim, né? Eu acho que meus filhos são bem melhores que eu. Já tive muitas arestas que eu tive que podar pela vida, andei aprendendo em um monte de lugares, coisas para melhorar determinados defeitos de temperamento, emocionais. E eu vejo que meus filhos já não têm essa situação, entende? Eles já parece que vêm melhores mesmo, mais evoluídos como seres humanos, entende? Então, mas o exemplo do meu pai ficou sempre presente, assim, essa coisa da honestidade, da firmeza, que a gente está realmente precisando muito no mundo disso, sabe? Do caráter, da justiça,
da verdade, um homem que falava sempre a verdade, entende? Eu me lembro disso como um presente da vida, assim. E o senhor estudou medicina em qual universidade? Eu passei na Federal. Eu acho que eu era um camarada meio inteligente, porque eu me formei com 22 anos, caramba. Jovem para a época, Sim, né? jovem. E daí, com 22, já comecei a ir para os Estados Unidos e coisa e tal. Cheguei aqui com 28, no Santa Isabel. E de 28 até 69, que eu estou agora. Estou aqui direto, entende? Trabalhando, de vez em quando dá umas férias para lá, umas coisinhas, mas sempre estou vivendo aqui em Blumenau. Agora é interessante porque essa é uma profissão, um ofício de muita dedicação. Eu falava em vocação, né? Sim. Tem que gostar muito. Eu acho que aí é o seguinte, a gente se dá conta, à medida que vai ficando mais maduro, que é um grande benefício poder ser médico. Porque tu está servindo a verdadeira necessidade de um ser humano. Na realidade, tu não está vendendo nada. Eu existo como médico porque existe a necessidade nas pessoas. Então, se eu consigo preencher essa necessidade, que eu gosto de dizer até com N maiúsculo, porque não é material, é uma situação de vida ou morte, às vezes é uma situação de uma doença grave. Se eu preencho essas necessidades com N maiúsculo, do ponto de vista médico, do ponto de vista como cirurgião, do ponto de vista emocional, e eu consigo, de alguma maneira, através de mim, mudar o curso da vida dessa pessoa, isso é um benefício enorme. Na verdade, eu me beneficio com isso, porque isso passa através de mim. Então, passa através de mim a sabedoria que eu tenho que ter para lidar com a pessoa, passa através de mim a vontade de desejo de bem para a pessoa, que ela melhore. E é isso talvez até valha mais do que a recompensa financeira que tu possa ter disso, entende? Tem no médico também essa questão do ser humano? Sim. Essa é uma questão que eu acho incrível, porque aí sai fora da dimensão normal, entendeu? O ser humano é uma grandiosidade enorme. Você for olhar em todos os níveis. Então, me chamou a atenção isso, porque recentemente recebi um WhatsApp. Antigamente media as pessoas pelo coeficiente de inteligência. Depois passou a medir pelo coeficiente de inteligência emocional, porque um indivíduo pode ser sábio, mas se ele não tiver controle emocional, ele tem dificuldade. E agora o coeficiente que se mede a aptidão das pessoas chama-se coeficiente de espiritualidade. Então, já que tu tocasse no assunto, é uma coisa altamente abrangente dentro da área médica, porque você está tratando de um indivíduo que é composto de emoções, né? De sentimentos e de espiritualidade, já que tocou no ser humano. Esse ser, com S maiúsculo, não tem limite, entende? Eu entrevistei aqui mesmo no programa Nossa Gente o Dr. Valmor Bess, que o senhor conheceu muito bem, que é de saudosa memória, e ele dizia que ele não conseguia ir para uma sala de cirurgia sem antes fazer um pedido ao chefe maior lá em cima, né, para que protegesse, guiasse as suas mãos e a sua mente. Casualmente, agora, antes da entrevista, eu estava no centro cirúrgico e a minha residente estava assim, querendo aprender, tomou o papel de cirurgiã, começou a cirurgia. E antes dela começar, eu até mandei ela parar um momento e perguntei, tu já colocou a intenção verdadeira de poder ajudar essa pessoa? Porque isso tem que ser colocado no sentido que tu tem que canalizar essa energia que tu fala, por exemplo, que nem o caso do Valmor, para a necessidade daquela pessoa naquele momento. Tu tem que ter a aptidão para resolver aquilo. Então ela parou um pouquinho, daí ela colocou a intenção, entende? E daí ela começou fazendo corte na barriga, no abdômen dessa pessoa. Então isso é muito próprio que tu falasse. A gente não pode esquecer disso. Doutor Bruno, o senhor lá na infância, na adolescência, quando frequentou a escola, já começou a sentir esse lado, né, da medicina, essa vocação nas aulas de biologia, não? Pois olha, até que na escola eu não tinha muita vontade, assim, eu era muito inteligente e ia bem, graças a Deus, mas não me fascinava, assim, a biologia nem nada. Eu comecei realmente a ficar fascinado com a medicina quando eu comecei a fazer medicina. Dentro da escola de medicina, que eu comecei a interagir com o paciente, com o ser humano, daí eu comecei a querer cada vez melhorar mais essa possibilidade. Tanto que tu vê, eu fiz um esforço, fui para os Estados Unidos, fiquei 5 anos nos Estados Unidos para aprender medicina acadêmica. Então eu esgotei a possibilidade de medicina acadêmica nos Estados Unidos. Fiquei lá, aprendi, aí vim para Blumenau, servi muita gente em Blumenau. Tem muita gente, na época eu tinha passado por um serviço de trauma
de um time de trauma, onde o atendimento de trauma era rapidíssimo, assim, eram 4, 5 médicos avançavam e tentavam resolver aquela hora dourada do paciente com trauma. Então, servi bastante aqui quando eu cheguei aqui para essas situações, no hospital e outras coisas que os Estados Unidos era muito mais avançado. Mas chegou um momento que eu comecei a procurar no mundo o que estava um pouco fora dessa medicina acadêmica, e era chamado de medicina holística. Porque eu me dei conta que o indivíduo não é um corpo, entendeu? Que não é um estômago que eu vou operar, nem um intestino grosso que eu vou operar. É um ser humano. Então eu comecei a me imaginar como que eu gostaria de ter o tratamento se fosse eu o paciente. Qual é a dimensão que o médico teria que olhar para mim como paciente. E às vezes que fui operado em São Paulo, por exemplo, teve uma situação que fui operado em São Paulo, eu fui tratado dessa maneira, entendeu? E eu acho que isso está uma evolução dentro da medicina. Na verdade, nós temos que chegar a esse ponto de ter o direito e a obrigação de reivindicar o atributo de sabedoria, que é através de uma fonte de sabedoria, não que seja meu, mas tem que vir para mim poder realmente ser sábio e resolver as situações emocionais, físicas, todas que possam ocorrer com o ser humano. E a humanidade está necessitando disso demais, entendeu? Porque uma coisa que está me assustando muito na idade que eu estou agora é o grau de doença mental que existe no planeta. Compreende? Então eu acho que vamos dizer assim, essa necessidade é uma obrigação do médico. Se ele não reivindicar esse atributo de sabedoria, vão aparecer outros que vão reivindicar e daí dá essas confusões que de vez em quando dá. Pois essa questão emocional, né, que leva para um problema mental, ela acaba, e o senhor tem propriedade para falar isso, a surgir doenças orgânicas. Né? Sem dúvida nenhuma, aquilo é um estresse crônico, o indivíduo nem se dá conta, o cérebro começa a viciar quimicamente com o tipo de emoção que ele está vivendo, se é raiva ou se é medo, ele começa a procurar aquela emoção, como se fosse uma energia, uma coisa desse tipo. E daí cria um círculo vicioso na pessoa. Então, a longo prazo, termina com estresse crônico, problemas de coração, problema de um monte de coisa, quebra de imunidade. E justamente a origem das enfermidades começa por aí, entendeu? Doutor Bruno, nós vamos fazer um breve intervalo, tomar um chá. Muito agradecido. E depois a gente retoma essa prosa, pode ser? Vamos lá. Bruno Traiciski Neto, médico cirurgião, é o meu entrevistado hoje no programa Nossa Gente. O programa faz um breve intervalo, mas logo, logo estaremos de volta. Até já! Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda a razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize. Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta aqui pela TV Legislativa, na sequência do programa Nossa Gente. Depois de saborear um chá de limão, nós vamos retomar aqui a conversa com o Dr. Bruno Traiciski, que é médico cirurgião, quase beirando os 50 anos de atividade, né? O senhor foi modesto na primeira parte do programa. Começa a convidar para esse negócio de Nossa Gente, vem embora, que o cara já está meio, né? Mas que idade o senhor tem? Eu tenho 69, 69. Assim, tá. 50. É. Pois é, olha só, nós estamos numa geração aí que 70 não é velho. Eu vou dizer uma coisa para ti, eu já estou querendo ficar no presente, na verdade, e nem dá poder para o calendário, porque eu estou bem demais, assim, graças a Deus, entendeu? Aqui de saúde. Eu acho que isso é não sei, mas eu acho que e me sinto até como cirurgião, habilidade manual, tudo, porque é que nem braille. O indivíduo, à medida que vai lendo com as mãos, vai trabalhando, parece que vai desenvolvendo mais essa capacidade, essa sutileza manual. Pois é, e o senhor ainda no bisturi. Sim. Eu faço cirurgia vídeo laparoscópica, agora a parte de robô eu optei não me dedicar no sentido que vou tomar muito tempo, então eu tenho agora a desfrutar um pouco a minha vida, andar a cavalo, entendeu? E ver praia, dar umas corridas de vez em quando. A cirurgia robótica é mais especialidade do Pedro, seu filho. O Pedro e o outro mais novo também agora. Os Como dois é que chama?
Mateus. Pedro e Mateus. O Mateus não se formou ainda, mas eu tenho a impressão que no futuro, porque essa gurizada nova tem um tipo de diferentemente, eles já são tudo digitalizado, vamos dizer assim, entende, Miguel? Eles começaram lá na brincadeira com o videogame, né? É muita facilidade que eles têm. Mas E agora eles sabem, né? Claro. Que nem a cirurgia por vídeo, né? Tem mas é o terreno deles, né? Que é onde eles gostam. habilidade. Mas o senhor operou muito no método tradicional, né? Olha, tem certas coisas, porque o método, você não pode ser escravo do método. Conforme as situações, um método é melhor, outro método é melhor. Então, o que o indivíduo tem que ser é usar o método a favor do ser humano. Quer dizer, na realidade, por exemplo, o robô tem um monte de qualidades que diminuem a inflamação pós-operatória, um monte de coisa, mas também depende para quê. Até montar o robô demora um certo tempo, às vezes tem que ser rápido, um trauma, uma coisa, não tem nem tempo de montar o robô. Então tem indicação para todos os tipos de métodos, o mais adequado para o paciente, é o mais importante de tudo. Bom, tinha aquelas cirurgias, o seu pai deve ter feito muito disso, acho que o senhor também no começo, que era aberto o abdômen do sujeito inteiro, para fazer uma cirurgia, por exemplo, do estômago. Hoje, às vezes, numa cirurgia de uma pedra na vesícula, são 3 furinhos, né? Nós temos usado isso, por exemplo, cirurgia de vesícula hoje em dia é raríssimo você abrir. Acontece em circunstâncias, mas a grande maioria delas é cirurgia de vídeo laparoscópica, que tem uma vantagem muito grande. Então, por exemplo, o robô tem uma maior vantagem dentro da pelvis, ainda mais a pelvis de um homem, pequeno lá embaixo, é um buraquinho muito pequeno, entende? Ou da mulher. Então, o robô ele tem uma magnificação enorme desse campo, é tridimensional, você vê numa televisão enorme, parece uma coisa grande, barbaridade. Então, você tem muito mais precisão para fazer isso. Então, tem um monte de vantagem. Eu acho que o interessante é evoluir dentro da medicina em todos os métodos, mas nunca esquecer de que você está operando um ser humano. Isso que eu acho muito importante. E não é uma medicina no sentido assim... Claro que você opta por tem situações que acontecem materiais, você está trabalhando com o doente, ele te paga, um monte de coisa. Mas eu acho que o mais importante disso é a evolução da situação que se apresenta para ti quando vem o doente te procurar. Então, eu estava conversando contigo, isso me chamou muita atenção e eu tive a graça de conhecer pessoas no mundo que se dedicam a isso. Agora, por exemplo, em outubro, vai ter um congresso na Itália, que eles chamam de terapia holística, onde você discute o ser humano dentro dessa gama enorme de que ele é como manifestação emocional, sentimentos. Uma vez eu fiquei um fim de semana inteiro em Munique, na Alemanha, discutindo o fim de semana inteiro sobre dúvida, medo, tensão, entende? Competição e depressão. São estados da mente onde o indivíduo não tem a mente apta para receber a energia criadora, não tem a mente apta para receber a graça de poder ser curado. Então quer dizer que dependendo do estado do paciente, do ponto de vista mental, psíquico, a cirurgia pode ser melhor sucedida. Mas sem dúvida. Então sem dúvida, se você cria num determinado indivíduo uma fé, até por ressonância, para ele ter fé, eu tenho que ter fé também, eu não posso falar em fé para um paciente se eu não tenho fé, compreende? Então ele vai ter essa ressonância comigo. O estado de medo vai ser transformado em confiança, em coragem. Segurança. Quando muda o medo e entra em segurança, em coragem, automaticamente a pessoa entra em coragem. Ele já me pergunta assim, então vamos lá, doutor. Como é que é então? Como é que nós vamos fazer? Ele já começa a entrar em boa vontade de resolver a situação. E ele relaxa, porque o nível de consciência dele sobe muito. Então eu prefiro muito operar um doente nessa situação, que ele é uma situação apta para a energia criadora entrar nele, para a cura poder entrar nele, compreende? Perfeito. Ele está aberto mentalmente para isso. Tu vê como é delicado o ser humano. Não é só ir lá você simplesmente cortar a pessoa, né? Então ele tem uma imunidade muito mais avançada, o indivíduo encoraja a quantidade de imunidade, de capacidade de reagir é muito maior dentro dele. Doutor Bruno, o senhor deve ter operado muita gente. Sim. O senhor tem um cadastro dos pacientes? Não. Eu vou dizer uma coisa para ti, teve uma situação aí que eu tentei levantar um cadastro de doentes por uma coisa que eu necessitava, eu mesmo me assustei. Com a quantidade enorme, que já nem me lembro mais, assim, entende?
tanto cirurgia de todos os tipos que tu pode imaginar, com a maior gravidade. Eu me lembro que chegou uma hora que aparecia nesses papéis aí, um determinado tempo, assim, 1000 e não sei quantas de cirurgia grande. Entende? E isso não é que a gente esquece, mas é que o dia a dia te chama muito mais atenção do que o passado. O que é uma cirurgia grande? Tem cirurgia que você, se fizer rápido, você demora 4, 5 horas, 6 horas. É pelo tempo de durabilidade. Talvez porque você faz um monte de reconstrução lá dentro, além de tirar um tumor do indivíduo, tem que reconstruir com 3, 4 suturas diferentes, né? Então ela é uma cirurgia de grande porte, ela é magna, assim, uma cirurgia que corre um risco determinado risco de complicação, um monte de coisa. Então isso exige muito mais energia do cirurgião para fazer isso. O senhor é médico cirurgião, mas tem uma especialidade? O senhor se dedica, digamos, a um tipo de cirurgia? Ou faz o que tem que ser feito? Eu fiz muitos anos aqui em Blumenau, cirurgia torácica, de tórax, né? E fiz cirurgia abdominal, aí fiz cirurgia de trauma, um monte, quando era um homem mais novo. Depois apareceu a videolaparoscopia, fiz cirurgia de videolaparoscopia. Teve algumas que eu fui pioneiro em cirurgia de obesidade de videolaparoscópica, coisa desse tipo aqui na cidade. Então, assim isso vai ser, como eu te digo, você vai se adequando à situação, à necessidade e tentando explorar toda a metodologia que é boa para o paciente. O que é melhor para aquela pessoa a gente tem que fazer, entendeu? Nós falamos aqui muito em tecnologias, falamos até na cirurgia robótica, mas do ponto de vista dos instrumentos, a ferramenta simples do dia a dia, isso também evoluiu, além do conhecimento profissional? Tudo evolui, né? À medida que cria um padrão, por exemplo, o Blumenau começou a fazer transplante de fígado. Isso é que nem aquela história, é uma atitude mental de, como é que eu posso dizer em inglês? Win-win, quer dizer, ganha-ganha. Não existe win-lose. À medida que tu ganha um determinado status, vamos dizer assim, como um hospital Santa Isabel, que faz robótica agora, transplante, todo mundo ganha junto. Porque aumenta o afluxo ao hospital de pacientes, melhora a enfermagem, melhora os medicamentos, tudo melhora, é uma otimização geral. Entendeu? Ao longo desses quase 50 anos de atividade médica, o senhor teve alguma dificuldade de adaptação dessas realidades que vão surgindo? Não, eu acho que a adaptação pode ter tido no começo alguma dificuldade, daqui a pouco você se adapta naturalmente, porque está a serviço. Então, tem muito mais vontade de se adaptar com relação ao método para poder ser útil e servir as pessoas. Eu acho que esse negócio do servir é a marca do médico, sabe? O senhor se sente bem? Você é um servidor de uma situação. Então, às vezes, eu me beneficio muito disso. Tem dias que eu estou lá, veio assim, vamos dizer, posso dizer na gíria, chateado. Daqui a pouco aparece uma pessoa no meu consultório que tem uma necessidade muito grande, que o meu problema parece muito pequeno com relação àquilo. E o fato de eu atender essa pessoa aparece através de mim. Ao preenchimento da necessidade dela. Então eu manifesto estado de boa vontade, de coragem, de fé. E às vezes é tão interessante que eu brinco com a minha secretária, às vezes falo para ela que é como se eu tivesse que pagar o doente. Eu percebi nessa fala, eu acho que o paciente que lhe procura também, o senhor tem muito da espiritualidade, né? Claro, isso é altamente necessário, porque a busca da essência do ser humano é o teu trabalho pela vida, entendeu? Doutor, se o senhor não fosse médico, o que teria sido? Eu acho que tem uma coisa que eu gosto muito, que meu pai também gostava, e a família toda gosta, que é o assunto de fazenda, de cavalo, né? Seria um fazendeiro, é? O meu primeiro cavalo ganhei com 1 ano e 2 meses. Tem uma fotografia em cima do bolinha, já com a varinha na mão, assim, sabe? Com 1 ano e 4 meses já tem uma fotografia em cima do bolinha de sela, bombacha, bota de gaita. Naquela época meu avô mexia com esse negócio de Novo Hamburgo, calçados e coisa e tal. Sim. Ele comprou uma bota de gaita para uma criança de 1 ano e 4 meses, cara. E chapéu de gaúcho virado assim, sabe? Bem Galdério. Eu tenho essa fotografia. De vez em quando eu olho, até pela necessidade de honrar essa criatura que tinha 1 ano e 4 meses uma época, sabe? E me lembro que já tive essa idade também. Que bacana. Então é como se eu estivesse fazendo uma reverência a esse serzinho de 1 ano e 4 meses. Pois é, doutor, eu fiz essa pergunta até a título de curiosidade, mas pela nossa conversa aqui, se tivéssemos que voltar no tempo e na sua escolha profissional, o senhor ia escolher de novo ser médico? Não tem nem dúvida, né? Porque não me passa pela cabeça nenhuma dúvida com relação a isso, não, sabe?
Eu acho que ainda tem muito que eu posso ajudar e fazer pela experiência que eu tenho nessa vida e agora realmente procurando, a gente estava conversando sobre isso, procurando a causa, vamos dizer assim, a origem das enfermidades. Eu vi que bate em determinadas crenças que são muito maléficas para o ser humano, sabe? A crença de que falta, sempre alguma coisa está faltando. Aí gera esse contraste de consumismo exagerado, adição de um monte de coisa, drogas e um monte de adições e um monte de situações que são ocorridas pela falta de. Então me ocorreu com essa idade de ter a ideia que nós somos todos abençoados, entendeu? A única coisa que a gente esquece disso. Doutor, para fechar nesses 15 segundos que restam, numa frase, o senhor falou da sua residente e outros que o senhor encaminha, ajuda profissionalmente. Qual é a mensagem para os futuros médicos, os médicos iniciantes? Eu acho que os médicos talvez tenham que se dar conta que a parte mais importante é que ele é um servidor. A profissão médica, caracteristicamente, é um servidor de uma determinada qualidade de energia que pode se manifestar pelas mãos, pelo conhecimento, pela sabedoria e pela espiritualidade. Doutor, que prazer conversar com o senhor. Da mesma forma, prazer enorme, viu? Bruno Traiciski Neto, médico cirurgião, foi o meu entrevistado aqui no programa Nossa Gente. O programa está terminando, mas eu te convido para que você continue nos fazendo companhia. A todos um grande abraço e até a próxima.